Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 7 de junho de 2021. São 22 horas e 17 minutos. Lição 3 do dia 18 de julho de 2021. Acabe e os profetas de Elias. Estamos, no caso, hoje vivendo esses tempos, né? O tempo do Acabe, né? Acabe com a escola bíblica dominical, acabe com o culto de doutrina. Mas isso não vai acontecer na nossa igreja, não. Vamos continuar firme. Respondendo ao questionário, resposta número 1. Por conta de suas atrocidades e por permitir que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Resposta número 2. Destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote e praticou a prostituição e a feitiçaria. Resposta número 4. Resposta número 3. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Resposta número 4. Deus enviou uma grande seca que durou muito tempo. Resposta número 5. A sequidão espiritual. Texto áureo. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Verdade prática. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia, abundantes. Contudo, todo o pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. É notório que toda ação existe uma reação, né? Então a questão dessa desobediência ao Senhor sempre trará péssimas consequências. Hoje eu vou falar um pouco de Acabe e também de Elias, mas parece que a ideia, o foco aqui principal, na verdade, seria Jezabel. E como é que Jezabel atua nos dias atuais? Eu vou te mostrar, vou pontuar para você algumas questões, algumas ações que Jezabel, esse espírito maligno, entra nas igrejas, e você vai ficar surpreendido com as situações de como é usado, como esse espírito atua na igreja. Acabe, ele foi o 7º rei de Israel. Reinou por 21 ou talvez 22 anos, entre 874 e 853 a.C. Era filho de Onri, que também era rei de Israel. Acabe, na verdade, politicamente ele era até forte, entretanto, espiritualmente ele era fraco e reprovado. Introdução. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Veja que Acabe, na sua essência, ele já era uma pessoa perversa, foi o pior rei de Israel. Aí depois ele conseguiu piorar a situação casando com Jezabel. Veja que muitas das vezes as pessoas fazem coisas desse tipo. Uma pessoa perversa acaba se juntando com uma pessoa tão pior quanto. E nós veremos aqui algumas consequências deste negócio. O casamento de Acabe e Jezabel. Consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Aserá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Quando vemos algumas questões, não que eu queira lhe qualificar como isso, mas também, se nós formos trazer para os nossos dias, também podemos vigiar nesse ponto. Com quem você vai se casar?
Muitas das vezes, não quero com isso dizer que você é uma pessoa perversa, é como o Acabe, mas o caso dele nos traz algumas questões para nossas vidas. E uma dessas questões é: com quem você vai se casar? Será que com quem você for se casar, será que é uma pessoa que vai te levar para adorar a Deus, ou uma pessoa que vai fazer com que você se afunde na idolatria, no pecado? Com quem você vai se casar? Para onde essa pessoa irá levar você? Isso vale tanto para uma questão: você é homem que quer se casar com uma mulher, ou você mulher que quer se casar com um homem. Isso aqui serve para ambos. Aqui é somente a lição que nós vamos tirar sobre a questão de Acabe. Acabe sabemos que era perverso. Não é o teu caso, eu sei que não é o seu caso. Mas o erro dele faz com que você hoje possa refletir também: eu não vou cometer o mesmo erro de Acabe. Se Acabe casou-se com uma pessoa que levou ele para algo errado, no caso aqui para a questão da idolatria e da prostituição, então eu não vou fazer isso. Eu vou casar com uma pessoa que me leva a Deus. Então você precisa ter muito cuidado com quem você vai se casar. A rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. Vemos então aqui nessa questão, existem algumas pontualidades específicas, que é sobre a questão da perversidade do coração de Jezabel, que logo de início ela já destruiu os profetas do Senhor. Muitas pessoas hoje também têm o mesmo intuito também de acabar com os profetas do Senhor, né? Lembrando aqui que não existe mais profetas nos dias atuais, existem pessoas que Deus usa em profecia, é sempre bom relembrar isso, mas aqui no contexto geral, há muitas pessoas que querem fazer com que a igreja do Senhor pare, então usam de todas as artimanhas para fazer com que a igreja se cale. Então nós vemos hoje, nos dias atuais, vemos também essas questões. Ele também vem a questão de ameaça. Muitas vezes você é uma pessoa usada por Deus na sua sociedade, na sua igreja, mas aqui nem tanto na igreja, né? Mais na sociedade, né? Mais uma questão fora. As pessoas vão tentar ameaçar a sua vida porque você fala do amor do Senhor. Então você precisa ficar firme no seu chamado. E ela também ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. Existe aqui um ponto que eu particularmente acho um ponto chave sobre a questão da morte de Nabote. Acabe queria uma vinha, a vinha de Nabote. Essa vinha, certamente, ela é feita da videira, né? A árvore, nem a árvore, né? A rama, né? Mais a rama, né? Que produz a uva. Então, por ser videira, por ser, no caso, a vinha, né? A vinha ela só tem uva. E isso aqui para mim é um ponto chave. Meu pai, Acabe queria pegar essa vinha de Nabote para fazer uma horta. Aparentemente parece que não há nenhuma maldade nisso. Bom, num quesito literal, não há nenhum problema hoje você ter uma horta na sua casa, inclusive é saudável. Vai também te economizar uma questão financeira também. E certamente a sua horta vai ter um coentro, uma cebolinha, uma alface, uma couve-flor e coisas do gênero. Então você vê que aqui se forma, por exemplo, um tomate, né? Então você vê que já se forma uma salada. Salada é algo que não é puro. Por quê? Porque salada é formada de várias plantas, né? No nosso caso aqui, né? É várias plantas. E a vide, ela só é formada de uva. O que isso traz para nós? O que Acabe queria era misturar as coisas do Senhor. Porque a Bíblia vai falar que o Senhor Jesus é a nossa videira. E todos nós temos que estar ligados nesta videira. Então, num sentido simbólico, podemos dizer que o que Acabe queria era acabar com a questão íntegra, original, pura somente da uva, para colocar coisas misturadas. No caso, saladas, né? Seria uma salada, seria uma horta que dá ideia de várias questões, cebolinha, alface, coentro. Então muda-se. Então não é algo puro, é algo misturado. Lembrando mais uma vez
aqui no sentido aqui literal do negócio, uma horta é sempre bom ter em casa. Mas aqui nesse caso, no nosso quesito espiritual, vemos que por conta disso, Jezabel chegou a fazer a questão para matar injustamente Nabote. Síntese do tópico 1. Deus é rico em misericórdia, porém pode ser piedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Elias prevê a grande seca. A intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo o Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante do Senhor. Veja que Deus está dando uma oportunidade para que Acabe venha se arrepender dos seus maus caminhos, das suas práticas, das suas atrocidades, mas mesmo assim, diante de uma situação tão difícil, delicada, que é ficar sem água, ainda assim ele se manteve idólatra, continuou com a sua perversidade. Nota-se que a água, ela é um bem que tem um valor imensurável. Por exemplo, na sua casa, se você ficar sem água, o que você consegue fazer sem água? Você não consegue fazer nada. Inclusive aquela horta, por exemplo, que eu acabei de dizer, você não consegue nem mantê-la, porque sem a água ela vai morrer. Então veja que a água ela é essencial à vida. E mesmo sem a água, sem a chuva, as pessoas iriam, consequentemente, ficar sem a água, sem a sua prosperidade da terra. Ainda assim, Acabe continuou firme nessa questão de ser uma pessoa de idolatria. Ele não se voltou para Deus, muito pelo contrário, continuou perverso. O preço da obediência a Deus. Aqui há uma questão para nós, para que nós venhamos continuar obedientes ao Senhor. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados da sua desobediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel. Veja que muitas das vezes você será perseguido injustamente por sua obediência ao Senhor. Entretanto, é o preço que se paga por ser obedientes a Deus. Lembra de Daniel, ficou na cova dos leões devido à sua obediência? Os 3 homens jogados na fornalha de fogo ardente por causa da sua obediência ao Senhor, porque não quis se curvar diante de outro Deus. Então veja que quando se mantém a obediência, por exemplo, Estevão foi apedrejado, mas permaneceu firme. Olha que a questão de se permanecer firme no propósito do Senhor, naquilo que o Senhor veio chamar, ou te chamou, né, um caso aqui específico para você, você vai sofrer consequências por sua obediência a Deus. Pessoas não ficarão felizes de ver você obedecendo ao Deus de Israel. Então, certamente, vão estar te afrontando. E você certamente acontecerá algumas sanções, algumas consequências terríveis na sua vida, justamente por você ser fiel. Portanto, permaneça fiel até a morte, se for o caso. Mas não negue ao Senhor, não faça como Pedro que negou a Cristo, mas permaneça fiel ao Senhor. Entretanto, se porventura acontecer de você negar ao Senhor por uma desventura da vida, por alguma situação, por uma fraqueza sua, assim como foi com Pedro, tenha certeza de que o Senhor é misericordioso e Ele certamente te dará uma oportunidade para que você venha se redimir com Ele. E Ele, fazendo isso, agarre esta oportunidade e faça esta remissão juntamente com o Senhor. Mas eu tenho certeza de que você não vai negar ao Senhor, porque você reconhece o seu chamado e sabe do chamado, sabe do preço que se paga por ser obediente a Deus. Deus sempre cuida dos seus filhos. Mesmo diante deste triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca.
Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa dos órfãos e da viúva. É muito possível que talvez seja daqui que vem aquela expressão lá de Minas, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas vamos lá. O Senhor, Ele cuida de cada um de nós. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Muitas das vezes nos vemos por situações difíceis, delicadas, até financeiramente ou até de uma outra forma. Temos, às vezes, até a nossa fé um pouco abalada, às vezes por algumas situações. Vemos alguns casos da Bíblia que algumas pessoas, homens de fé, que tiveram o seu momento de incerteza, acontece. Entretanto, nós precisamos compreender que Deus sempre vai cuidar dos seus, mediante a palavra do Senhor, mediante tudo aquilo que é dado por Deus, tudo aquilo que acontece na nossa vida. Nós precisamos compreender que quando nós buscamos primeiro o reino do céu e a sua justiça, todas essas coisas o Senhor acrescentará. E o que o Senhor acrescentará? Está lá em Mateus capítulo 6. Então veja que o Senhor vai continuar acrescentando, não é as demais coisas que Deus vai acrescentar, são estas coisas. E o que são essas coisas? As nossas vestes, o nosso corpo, né, a nossa vida. Então, ainda que a figueira não floresça, nós permaneceremos firmes no Senhor. Síntese do tópico 2, justamente porque sabemos que, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, das coisas terríveis que podem acontecer, o Senhor, claro, sempre cuida de nós. Síntese do tópico 2. O Senhor sempre cuida dos seus filhos, não importa quão difícil seja o caminho. Deus suprirá todas as suas necessidades. Veja bem o que a Bíblia nos fala no livro de Salmos, capítulo 46. Há uma palavra aqui para nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então o Senhor sempre estará presente em qualquer momentos de nossa vida, Ele estará presente. O encontro de Elias com Acabe, um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência, a primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Quantas pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, estão se achando alguma coisa, se esquece que é o Senhor que é o nosso maior tesouro, é o maior, o Senhor é o maior. E as pessoas às vezes acabam entrando no pecado da soberba, ficam com o coração completamente endurecidos. A Bíblia diz, né, aos Hebreus capítulo 3, versículo 8, né, quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós não venhamos endurecer o nosso coração. Então veja que algumas pessoas endurecem os vossos corações diante das situações da vida. São pessoas que se acham donas disso ou donas daquilo, são pessoas soberbas de coração. Então essas pessoas têm uma dificuldade de voltar atrás nos seus pensamentos e se arrepender dos seus pecados. A sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um rosto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Veja que num governo, no caso aqui de Acabe, que era rei, então ele reinava sobre Israel. Então todas as decisões dele refletiam no povo. Então ele tomava uma decisão e todas as pessoas acabavam sofrendo a consequência disso. Então se ele fizesse algo bom, o povo certamente iria se beneficiar disso. Mas era bem ao contrário disso. Então todas as mazelas que Acabe trouxe para a sua vida, ele trouxe também para Israel, principalmente aqui na questão da idolatria, da feitiçaria. Então veja que o povo, Acabe inclusive chegou até o ponto de se vender para poder profanar o nome de Deus. Então veja que tão terrível era o coração de Acabe, a ponto de se vender para assim poder negar o Senhor, idolatrar outros deuses.
Então, essas questões espirituais, e tanto numa questão tanto espiritual quanto física, né, quanto no dia a dia, né, quando um chefe de Estado, por exemplo, assina um documento, dependendo do documento, pode trazer mazelas ou coisas boas para aquela nação. Então, por isso que muitas das vezes as pessoas se voltam sempre para o estadista, né? Para aquela pessoa que governa o país, né? Para aquela pessoa que governa a nação, ou em alguns casos, por exemplo, para o rei ou talvez a rainha, mas a rainha e talvez o rei, né? Então veja que, por quê? Porque as decisões desse chefe de Estado, ele vai refletir para toda a nação. Então, se o rei ou a rainha assinar algo bom, o povo ganha com isso, senão o povo acaba perdendo situações. Então veja que muitas das vezes as questões políticas, por exemplo, né, que é o caso político, os governantes tomam decisões erradas, equivocadas, e o país, por exemplo, não cresce, não anda para frente, justamente devido a um documento assinado, uma atitude errada que aquele governante teve. Síntese do tópico 3. A seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Então, quando nós não temos comunhão com o Senhor, nós somos sequíssimos numa questão espiritual. Conclusão. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Então, se o Senhor tem usado alguém para exortar a sua igreja, ou mesmo alguém específico para se arrepender dos seus pecados, o ideal é de fato se arrepender e se voltar para Deus, para que assim as pessoas sejam, claro, salvas na pessoa do Senhor. Eu comentei que eu vou passar alguns pontos aqui específicos sobre Jezabel, como o espírito de Jezabel atua muitas das vezes nas igrejas atuais. Embora a princípio seja difícil perceber o indivíduo, sente-se profundamente ameaçado pelos profetas, os quais são seu principal alvo. Embora ele pareça ter o dom de profecia, seu alvo na verdade é controlar aqueles que se movem na esfera profética. O que é isso? Num sentido geral, a pessoa que tem esse espírito de Jezabel, ele tem medo dos profetas do Senhor na casa de Deus. Aquelas pessoas que Deus usa em profecia, né, melhor dizendo. Por quê? Porque o Senhor pode desmascará-lo na frente de todos. Entretanto, o intento dessa pessoa é justamente os profetas. É justamente derrubar essas pessoas que Deus usa em profecia. Muito provavelmente usando situações para que eles venham se enfraquecer na fé. Um outro ponto é para aumentar seu favor, o indivíduo muitas das vezes se aproxima do pastor e dos líderes locais e depois busca encontrar o elo mais fraco a fim de dominá-lo. Seu objetivo final é governar toda a igreja. Então veja que ele pega algum líder, algum pastor, ele vê aquele que é o mais fraco, ele vai ali e começa a minar o coração dessa pessoa, desse líder, para que assim depois ele consiga ficar no lugar deste líder e assim governar a igreja. Em busca de reconhecimento do pastor e dos membros, o indivíduo forma associações estratégicas com pessoas que são reconhecidas como espirituais e têm influência na igreja. Trazendo para nós um parâmetro mais direto, o que essa pessoa faz? Ele se junta com aquelas pessoas que são espirituais, aquela irmã do círculo de oração, que todo mundo sabe da igreja que ela é uma pessoa espiritual, é uma pessoa de oração, é uma pessoa que vai para a vigília, vai para a escola dominical, é uma pessoa que conhece a doutrina. Então, é essa pessoa que ele vai se misturar. Para quê? Para que venha dar a ideia às outras pessoas que ela também é espiritual, porque ela anda com pessoas espirituais. Mas, na verdade, isso é apenas uma farsa. Para parecer espiritual, o indivíduo busca reconhecimento manipulando as coisas, buscando tirar vantagem. Muitas vezes compartilha sonhos e visões provenientes de sua própria imaginação ou que ouviu de outros. Ou seja, essa pessoa ouviu algo, um sonho da parte de alguém, ele pegou este sonho e depois ele começa a dizer que sonhou. E geralmente vai ser um sonho muito parecido, o que vai dar a ideia
que está testificando, porque realmente alguém que é espiritual teve um sonho parecido, então ele também teve, então essa é uma pessoa também espiritual, ou seja, ele vai parecer espiritual, mas na verdade ele não é. Quando o indivíduo recebe um reconhecimento inicial, geralmente responde com falsa humildade. No entanto, tal atitude não dura muito, ou seja, a máscara cai na verdade, né? Mas no início, quando ele recebe algo, ele é reconhecido como uma pessoa sendo espiritual, ele age com uma forma falsa, uma falsa humildade, a chamada falsa modéstia, né? Então, ele começa a achar, não, eu não sou isso tudo não, e começa aquela conversinha, aquela coisa falsa. Então isso é um dos pontos também que ele faz. Ele, quando é confrontado, o indivíduo se coloca na defensiva. Ele justifica suas ações com frases do tipo: estou obedecendo a Deus, ou Deus me disse para fazer isso. Então, quando alguém afronta esta pessoa, a primeira coisa que ela faz é o quê? Não foi o Senhor, eu estou obedecendo a ordem de Deus. Foi Deus quem mandou eu fazer isso, então eu vou fazer isso porque eu estou obedecendo ao Senhor. A pessoa que falou isso para ela, o que vai pensar? Não, se Deus que falou, então eu não posso afrontar essa pessoa, não, que é Deus que está fazendo, então vou ser contra, se eu agir contra essa pessoa, estarei sendo contra Deus. Veja como ele manipula quando ele é confrontado. Muitas vezes o indivíduo alega ter grandes revelações espirituais sobre o governo da igreja, mas não busca as autoridades legítimas. Em geral, primeiro compartilha suas opiniões com outras pessoas. Sua opinião pessoal muitas vezes se torna a última palavra sobre várias questões, fazendo com que se sinta superior ao pastor. No entanto, mesmo que sua revelação seja proveniente de Deus, ele prefere sair falando em vez de orar. Veja que aqui há algumas questões. Quando temos algo da parte do Senhor, nós precisamos orar a respeito daquilo. E nessa questão específica, o ideal, quando ele vê algo que tem revelações espirituais para a igreja, o ideal é ele fazer o quê? É levar essa revelação ao pastor. Ou, dependendo da situação, se puder, levar para toda a igreja ao mesmo tempo, né? Mas, dependendo da situação, ele tem que chegar ao pastor daquela igreja e falar: ó, está acontecendo isso, o Senhor me revelou aquilo, está aqui, está entregue. Isso é uma pessoa de Deus. Mas o que ele faz? Ele começa falar essas questões para outras pessoas, para que assim as outras pessoas comecem a minar o coração das pessoas e as pessoas comecem a ficar do lado dele. Então veja que agora as pessoas veem ele com outros olhos. Não, essa pessoa é uma pessoa de Deus, ele teve uma visão, uma revelação, algo de Deus que realmente está acontecendo. Então veja que pode até de fato ser algo de Deus, mas ele usa para benefício próprio. Com motivos impuros, o indivíduo busca se aproximar de outros, parece desejar fazer discípulos e precisa de constante afirmação de seus seguidores. Então veja que ele usa, isso aqui também pode ser tanto um homem quanto uma mulher, no quesito geral aqui, tanto pode ser homem quanto mulher. Então veja que ele tem essa busca por reconhecimento, né, para a questão de fazer discípulos, para ter afirmação de pessoas. Então quanto mais pessoas estiverem do lado dele, maior vai ser a ideia que as pessoas terão que ele de fato é uma pessoa que é aprovada por Deus. Esse indivíduo prefere orar pelas pessoas em particular. Isso aqui é algo interessante que nós precisamos vigiar. Esse indivíduo prefere orar pelas pessoas em particular, em outra sala ou um canto isolado, para não ter de prestar contas a ninguém. Assim, suas revelações e falsas profecias não podem ser questionadas. O que é isso? Quando ele leva essa pessoa para uma questão à parte, o que acontece? Ele pode falar o que ele quiser. Por quê? Porque não tem ninguém por perto. Então, como aquela pessoa já está fragilizada por alguma situação, ele joga em cima daquela situação que ela está passando algo que é errado, que é falso, mas aquela pessoa acaba aceitando, porque ele acabou de orar, ele não vai mentir depois de uma oração. A ideia é mais ou menos essa. Então, como não tem ninguém para estar ali, para ver a situação, o que ele está proferindo, o que ele está falando, então ele não é questionado nunca. Então ele nunca é questionado, então isso fortalece ele. Ele é ansioso para conseguir o controle. Ele reúne as pessoas e procura ensiná-las. Embora a princípio o ensino possa ser correto, ele apresenta doutrinas que não possuem fundamento na palavra de Deus. Em outras palavras, ele começa ensinando certo, ensinando a palavra corretamente. E aos poucos, ele vai jogando algo errado aqui e algo errado ali, e quando se vê, as coisas já saiu
do eixo, né? Já está falando coisas que não é de Deus. Ele enganando os outros com profecias carnais e falando aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Ele busca, acima de tudo, conseguir credibilidade. Profetiza meias verdades ou fatos poucos conhecidos, como se fossem revelações divinas. Também tira o proveito da memória fraca das pessoas, torcendo seus pronunciamentos anteriores e fazendo parecer que se cumpriram na íntegra. Muitas das vezes essas pessoas usam a questão do engano da profecia para, assim, falar coisas que as pessoas querem ouvir. Por exemplo, se você está desempregado e uma pessoa chega e fala: o Senhor vai abrir uma porta de emprego para você, você vai ficar feliz com isso. Então a ideia é essa, a ideia é parecida com essa. Então muitas das vezes pode acontecer que de fato as portas de emprego se abrem. O que você vai associar? Aquela pessoa é uma pessoa de Deus, porque disse para mim que Deus ia abrir as portas de trabalho e Deus de fato abriu. Entretanto, isso aqui é algo muito corriqueiro, é uma possibilidade muito grande de Deus, se você estiver desempregado, de Deus abrir uma porta de emprego para você. A probabilidade é muito alta. Então é como se ele jogasse algo com um alto índice de aprovação. Então depois ele acaba tendo todo o crédito, porque de fato as pessoas acham que ele falou algo de Deus. Embora a imposição de mãos seja um princípio bíblico, esse indivíduo gosta de compartilhar um nível mais elevado no espírito ou derrubar as paredes que prendem as pessoas por meio da imposição de mãos. No entanto, o seu toque transmite maldição, em vez de uma bênção santa. O que ele transmite mediante o seu toque é um espírito maligno. Então, quando acontecem essas coisas de impor a mão, vigia e repreenda. Preste atenção no que a pessoa fala. E se ela porventura falar algo que você vê que não é bíblico, repreenda em nome de Jesus. Mascarando uma autoestima deficiente com orgulho espiritual, ele deseja ser visto como a pessoa mais espiritual da igreja. Pode ser o primeiro a chorar, a clamar, etc., afirmando que está recebendo uma carga de Deus, algo de Deus. No entanto, não é diferente dos fariseus, que queriam que suas boas ações fossem vistas e suas virtudes reconhecidas pelos homens. Há uma questão que a gente precisa compreender, que infelizmente vemos situações acontecerem na nossa vida sobre as pessoas dizerem coisas, agirem de uma forma que parece ser espiritual, estão chorando, mas até uma pessoa que não é crente, quando ouve um louvor, por exemplo, chora. Então precisamos ter vigilância com este negócio. Lamentavelmente, a vida familiar desse indivíduo é turbulenta. Ele pode ser solteiro ou casado. Quando é casado, seu cônjuge geralmente é espiritualmente fraco, não convertido ou miserável. Esse indivíduo tem a tendência de dominar todos os membros da sua família. Então veja que aqui é uma questão mais familiar, né? Ele tem um domínio sobre o seu cônjuge, porque é uma pessoa fraca. Então essa parte nunca vai falar para a igreja que aquela pessoa não é uma pessoa de Deus. Então que nós viemos com isso aprender mais e mais da palavra do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados pelo espírito de Jezabel. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você não deixe de